Pronto, então como eu estava falando, nosso primeiro contato com o Marcelo Canelas foi em 2013. Na época, eu e o professor Fabiano Moraes, junto com outros colegas da universidade, estávamos realizando o Intercom Nordeste, né? E aí, para deixar o evento, organizando a programação, veio a ideia de tentar trazer Marcelo Canelas para conversar com os nossos estudantes, né? E aí mandei um e-mail despretensioso, encontrei o e-mail do Marcelo Canelas numa busca no Google, né? Dei sorte. E aí encontrei, eu acho que lá numa publicação sobre a TV Ovo, né? Eu acho que é lá no Rio Grande do Sul, né, Marcelo? Essa Sim, lá em TV? Santa Maria, são meus parceiros lá. É uma bela Isso. organização sem fins lucrativos que trabalha com formação de videomakers na periferia lá de Santa Maria, que é a minha cidade lá no Rio Grande do Sul. Pronto, e aí encontrei esse e-mail, mandei, e tivemos a surpresa e a felicidade de descobrir o Marcelo Canelas, um profissional generoso, né, topou vir para Mossoró, mesmo no aperreio, que é uma constante dele aí, para conseguir esse momento hoje. Ele reservou um espaço na agenda dele aí. Quem acompanhou o Fantástico ontem viu a reportagem que o Marcelo fez. Então, são reportagens trabalhadas que tomam muito tempo. E agora esse novo contato, em que eu agradeço mais uma vez a atenção, Marcelo, e o carinho, não só com a UERN, mas sempre acompanho com todos os universitários, com todos os estudantes. Então, seja bem-vindo a esse evento, e aí eu passo para você para as suas primeiras considerações. Não, é um grande prazer. Eu adoro o contato com a academia, acho que o contato dos profissionais com a universidade é um momento em que a gente pode parar um pouco e refletir sobre que tipo de jornalismo está fazendo. E acho que nesse momento tão dramático da história da humanidade, né? Eu ia dizer da vida brasileira, mas não é só da vida brasileira, é da vida do planeta, né? A humanidade está passando por um daqueles momentos históricos que vão ser estudados lá na frente, né? E a gente está sendo testemunha desse fenômeno que está provocando grandes discussões e um repensar, inclusive, da condição humana, né? Eu acho que a história do mundo mostrou que depois de períodos de trevas, a humanidade tem a chance de melhorar, né? Eu tenho essa esperança. Acho que esse momento é um momento para a gente pensar nisso. Marcelo, e como é que a cobertura dessa pandemia modificou a sua rotina de trabalho? Você que é repórter no Fantástico, e agora a gente tem acompanhado você no Fantástico, no Jornal Nacional, não só você, mas vários outros colegas da Globo atuando em vários jornais, alguns colegas tiveram que se afastar. Como é que isso mudou essa sua rotina de trabalho? Olha, eu estava lendo outro dia um artigo do meu amigo Ricardo Couto, em que ele disse que nunca pensou que ele fosse defender que se fizesse reportagem sem sujar o sapato, né? Uma expressão cunhada pelo Ricardo Couto, que ficou famosa, né? O jornalismo de verdade se faz sujando o sapato. Pois desta vez, a bem do bom exercício da profissão, é a primeira vez que o jornalismo tem que ser feito muitas vezes sem sujar o sapato, né? Mudou radicalmente a forma da gente fazer reportagem, da gente entrevistar as pessoas, e isso por uma questão absolutamente necessária, né? Que faz parte do esforço solidário de evitar a propagação do vírus. O jornalismo de dados ganhou uma importância muito maior do que já tinha, né? A checagem de dados passou a ser absolutamente fundamental para a gente dar o contexto da situação e para enfrentar essa praga da modernidade, que são as fake news, né? Então, assim, a minha rotina de trabalho mudou muito. Todas as nossas reuniões presenciais no Fantástico, por exemplo, foram canceladas. Nós começamos a semana no Fantástico na terça-feira, encaminhando sugestões de pauta por e-mail. Na quarta-feira, as chefias definem a pauta para a gente fazer a cobertura da semana.
E aí os editores, os produtores, os repórteres discutem virtualmente, né? Fazem reuniões virtuais, assim, de teleconferência. E aí, a partir daí, assim, é que se houver necessidade de ir para a rua, a gente vai para a rua. Agora, por exemplo, você sabe que o Fantástico, eu viajava praticamente toda semana, né? Uhum. Isso se modificou, né? As viagens estão canceladas, a gente faz. Eu que moro no Rio de Janeiro, eu me mudei, depois de passar 20 anos em Brasília, me mudei para o Rio no começo de janeiro. E, então, não saí mais. Não saí desde que começou a pandemia, não saí, não viajei mais. Procuro fechar as reportagens quando tem que fazer gravação na rua, aqui no Rio mesmo. Ou seja, a gente está tendo que se readaptar a uma realidade que é uma realidade momentânea, a gente sabe que isso vai passar, mas é absolutamente necessário obedecer aos protocolos de segurança para que a gente mesmo, como jornalista, não se transforme num vetor de contaminação. Certo. Marcelo, e qual o maior desafio, a maior dificuldade, por exemplo, na construção daquela reportagem que foi exibida ontem no Fantástico, né, sobre a situação lá das aldeias indígenas? Exatamente como você não pôde estar lá, qual a maior dificuldade, ou as maiores dificuldades para a construção da reportagem, uma reportagem de profundidade nesse contexto? A perda que há numa reportagem dessas é a impossibilidade de eu estar presente em campo, né? Isso aí realmente é um prejuízo grande para a reportagem, mas aí entra uma outra virtude que eu acho que é do jornalista, que é a sua rede de fontes, né? A sua capacidade de articular as fontes, as múltiplas fontes que podem te abastecer de diversas visões de um fato, e a partir disso você constrói a sua reportagem com essa multiplicidade de visões. Eu tenho excelentes fontes nessa área e fontes que me abasteceram de imagens, fontes que me dão acesso, por exemplo, a grupos de WhatsApp de garimpeiros, né? Uhum. Que me dão acesso às lideranças indígenas, que, por sua vez, integram essa rede de informação e de produção de vídeos de informações mesmo que são repassadas a mim, uma espécie de construtor dessa rede de informações que me chega com a ajuda das fontes, né? As fontes Uhum. são o grande aliado da gente no momento de impossibilidade de locomoção e de ir até os lugares, né? Isso aí, nós estamos fazendo o caminho inverso, né? Em vez de ir até as fontes estão mandando as informações, mandando as imagens, que no caso da televisão são absolutamente fundamentais. E isso permitiu com que se fizesse uma reportagem com o vigor que teve a reportagem de ontem, né? Mostrando uma situação absolutamente dramática em que os grileiros, os madeireiros e os garimpeiros se valem da pandemia para aumentar em muito a devastação da floresta, né? Só que eles não contavam com essa rede de informações, né? Uhum. Com a capacidade de articulação das fontes com o jornalista. E aí, no atual momento, na atual conjuntura, é a melhor maneira de você retratar uma situação. Marcelo, pegando uma frase do cronista Rubem Braga, eu trabalhei com Rubem Braga na minha monografia ainda na graduação, um livro quando ele foi correspondente de guerra, e aí tem uma frase dele bastante conhecida, que ele diz: os jornais noticiam tudo, tudo, menos uma coisa tão banal que é a vida, né? E aí o seu estilo de reportagem é exatamente o contrário disso, é mostrando às vezes histórias que não são comuns, não são tão encontradas tão facilmente no noticiário. Como é buscar essas histórias em meio a esse monte de informação do dia a dia, essa rotina do jornalismo, do cotidiano do jornalismo? Está escutando?
O som... eu não estou lhe ouvindo. Seu áudio, acho. Tá bom? Acho que foi o seu... alguma coisa aí no seu celular. Se você não me escuta... Deixa eu ver aqui, então. Pode ter sido. Só um minuto. Você me escuta? Escuta? Agora, me escuta? Está escutando ou não? Pessoal, vocês me escutam? Para saber se é só lá um problema de conexão com o Marcelo. Pronto, eu vou fechar aqui e vou lhe convidar de novo, Marcelo. Pronto, vou voltar agora. Vamos lá. Voltou aí o som? Acho que voltou, né? Você Pronto, estou escutando. Você me ouve? Agora sim, agora sim. Pô, estava completamente... Pronto, vamos lá. Então, só retomando essa frase de Rubem Braga, e eu queria saber como é que você faz para, nessa rotina incessante, conseguir dar essa humanizada e encontrar essas histórias que não são encontradas facilmente no noticiário. É curioso você falar no Rubem Braga, porque o Rubem Braga foi sempre uma referência para mim, né? Esse olhar de cronista das coisas miúdas, da desimportância, de você esgarçar o significado de um fato banal e dar a ele um significado mais universal, sempre foi muito atraente para mim, né? E eu acho que não é possível fazer um jornalismo com profundidade sem buscar a especificidade do fato, assim, da forma mais miúda, buscar aquilo que o fato tem de mais específico, que é como você humaniza, né? Eu procuro realmente ter essa busca e esse olhar para as histórias pessoais e para os dramas que são singulares com um significado universal, né? Se você pegar a história desse menino de 15 anos, esse Yanomami, que morreu possivelmente contaminado por um garimpeiro, você remete a um drama histórico e recorrente de dizimação dos indígenas brasileiros pelos brancos, a partir da introdução de doenças nas comunidades, né? Então, você vê que um lugar habitado por 20 mil, frequentado por 20 mil garimpeiros ilegais, né, numa terra indígena Yanomami, isso desde a década de 80, que vem sendo denunciado, ganha uma simbologia trágica com a morte desse menino de 15 anos, né? E acende um sinal de alerta muito grande. Eu acho que a cobertura da pandemia ela ganha muita força se você começar a dar nome para as pessoas e passar a contextualizar histórias de quem está enfrentando esse drama. Uhum. Você falou nessa questão de dar nome às pessoas, né? Aqui com os alunos de jornalismo, eu digo que o início de toda a disciplina, a gente já virou um clássico, os alunos até brincaram que iam comentar aqui, né? A tropa do Zé Merenda já é um clássico de início da disciplina aqui, quando a gente vai falar de texto jornalístico. E aí, como no meio de uma pauta, como aquela pauta, né, falando sobre um problema da educação, de repente
você encontra um personagem e conduz a reportagem de forma a aquele personagem ser parece até que a reportagem seria sobre ele, a inicial. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo. Pois é, em volta de um personagem tão complexo como esse, existe um universo que representa uma parcela importante da população, né? Só para contextualizar as pessoas que estão ouvindo a gente, eu estava em Cavalcante, no interior de Goiás, fazendo uma outra reportagem, enquanto ouvi uma conversa de bar sobre a história de um homem que levava numa mula a merenda escolar para os quilombolas em regiões remotas do interior do município de Cavalcante. Aí, imediatamente, me interessei por essa história e passei a procurar e saber onde é que estava essa pessoa a quem chamavam de Zé Merenda. E aí, quando descobri que o município contratava o Zé Merenda para levar a merenda escolar para as escolas de Kant, imediatamente eu vendi a história para o Fantástico, comprou na hora, e a gente conheceu o Zé Merenda e passou a acompanhar uma viagem do Zé Merenda lá pelo interior de Cavalcante. E aí a história, né? A história vai acontecer. O grande barato da nossa profissão é você se surpreender. A ideia de você ter uma reportagem pronta na cabeça antes de ir para a rua é a negação do jornalismo, né? É a própria negação da reportagem. Eu vejo muitos colegas, às vezes, um pouco tensos, né? Com a insegurança de não saber o que vai acontecer, que tipo de coisa vai encontrar na rua. Para mim, acontece o contrário. É uma delícia e um grande prazer a possibilidade, inclusive, de ser desmentido pela tua ideia original, né? Uhum. Da tua ideia original ser desmentida pela vida. Eu acho isso absolutamente saboroso. Quando eu imagino uma reportagem, vou para a rua e, de repente, descubro que não era nada disso. E tem uma história muito melhor, né, que surge, que brota a partir de você se despir dos seus preconceitos, das ideias preconcebidas e das teses a priori. O que eu sabia do Zé Merenda é que ele punha a merenda no lombo da mula e que saía de manhã cedo para numa viagem de 3 dias para até entregar a última escola. Ao longo do caminho foram surgindo histórias subjacentes e de personagens subjacentes que foram montando esse grande anel, né, da educação, caridade da educação dos rincões do interior do Brasil, né? Essa é uma história que muito me apraz lembrar dela. Uhum. Marcelo, o professor Fernando Firmino, da Universidade Estadual da Paraíba, está participando aqui com a gente. Fernando, meu amigo, foi meu orientador, inclusive nesse trabalho sobre o Rubem Braga. Ele pergunta ao Canelas como ele lida como repórter com a tentativa de descredibilizar a ciência e o jornalismo, já que ambos precisam trabalhar com apuração. O antídoto para isso é a reportagem. O que a cobertura da pandemia está demonstrando é que o jornalismo profissional se agiganta em momentos de crise, né? O jornalismo profissional vão olhar para se sentir mais confiantes e mais seguras. Evidentemente que existe uma parcela da população que está mais vulnerável às notícias falsas, né? Faz parte do embate do momento você ter que lidar, inclusive, com a agressividade dessas pessoas, né? Outro dia, meu colega Renato Peters, ao vivo em São Paulo, teve o microfone arrancado por uma pessoa. Uhum. Esse episódio é autoexplicativo, né? É autoexplicativo. O Renato não precisou dizer nada para receber a solidariedade das pessoas, né? Que conseguiram enxergar ali
um ato de extremamente autoritário, né? A Federação Nacional dos Jornalistas se manifestou, inclusive, dizendo que aquele episódio ali, ao contrário, lá, é um episódio absolutamente violento e diametralmente oposto à ideia da liberdade de expressão, né? Acontece, eu acho que para uma parcela da população que se sente encorajada pelo presidente da República, né? O presidente Bolsonaro botou 141 ataques do presidente da República contra o jornalismo profissional nos últimos 3 meses. Então, nesse contexto que o jornalismo se engrandece, né? Porque um dos papéis mais nobres do jornalismo é confrontar o poder. Esse é o nosso... Questionar o poder faz parte do DNA do jornalismo profissional, né? E nos momentos de crise, o jornalismo de qualidade ele ganha viço, ele ganha importância, ele ganha visibilidade, porque é para ele que as pessoas vão olhar para se sentirem seguras. E é dentro... Inclusive, você terminou respondendo uma pergunta que tinha sido feita lá em cima, antes, né, sobre essa questão das fake news. E aí o que a gente sempre discute, a credibilidade é o que mantém o jornalismo vivo, né? Então, as pessoas continuam indo, embora recebam no WhatsApp, mas continuam indo checar se aquela história é verdadeira, onde? No jornalismo. E quem produz fake news se traveste de jornalismo. Ou seja, daí a importância do jornalismo. Precisam vestir uma roupa parecida com o jornalismo para que as pessoas acreditem, né? Nas suas idas, agora, como você explicou, parou mais a viagem, mas assim, até antes, nas suas idas a campo, você sente ainda as pessoas essa confiança no jornalismo ou essa onda de fake news quebrou um pouco isso, ou quando você vai a campo ainda não dá para perceber? Não, eu vejo as pessoas procurarem o jornalismo profissional para se informarem de verdade num momento muito difícil. É claro que existe um comportamento de manada também, de uma parcela minoritária da população, que acredita e que divulga, que espalhamento do contágio do coronavírus, né? E com isso a gente vai ter que lidar. Essa realidade é uma realidade presente e com a qual a gente lida com mais informação, com mais jornalismo, com mais reportagem, né? E eu vejo muito mais gente sendo grata ao esforço coletivo dos jornalistas profissionais em informar a população do que ataques. Os ataques existem, eles vão continuar, mas é minoria, pelo menos do meu ponto de vista, essa é a minha percepção. Uhum. Marcelo, você já cobriu diversas situações, principalmente na área de direitos humanos, de desrespeito aos direitos humanos, né? Diversos momentos importantes na história do Brasil. Como é que você avalia esse momento agora da pandemia, né? Principalmente aqui no Brasil, mas no Brasil e no mundo? E como é que você acha que o Brasil, as perspectivas, pelo que as reportagens que são feitas, a perspectiva para a gente, há uma tendência de melhoria lá na frente ou há um risco grande ainda? Todas as projeções baseadas em critérios científicos apontam para o aguçamento da crise a partir do mês de maio e junho, né? E esse vai ser um momento, acho que difícil também para o próprio exercício da profissão, né? Fazer jornalismo vai ficando cada vez mais difícil à medida que a situação vai se agravando, né? Uhum. É um grande desafio, é um desafio inédito. Ninguém da nossa geração, nem das gerações anteriores, ninguém que esteja vivo viveu nada parecido, né?
A gente fala das pessoas que viveram a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, passaram por momentos dramáticos da história da humanidade, mas acho que uma pandemia com esse alcance, né, é algo absolutamente inédito de todos nós, é um desafio e um aprendizado diário com que o jornalismo vai ter que lidar. Nós havemos de encontrar maneiras de manter informadas as pessoas, de buscar curação, de fazer reportagem com a profundidade que for possível, com os meios que forem possíveis, com a ajuda das nossas fontes, né? E agora o esforço vai ter que ser redobrado porque a dificuldade vai aumentar. Mas eu acredito muito que depois de passar dessa tempestade, haverá a possibilidade da gente, joio do trigo, ver quem... E a partir daí a sociedade brasileira, a humanidade, melhorar como humanidade. Eu acredito muito nisso, a partir da experiência vivida e todo o sofrimento que as pessoas estão passando. Marcelo, a Renata Moura, jornalista, colega aqui do Rio Grande do Norte, ela pergunta: Marcelo, nunca esqueci uma frase que você disse numa palestra lá no Piauí. O que me incomoda como cidadão deve me incomodar como jornalista. O que te incomoda mais nesse momento em meio à pandemia? Me incomoda a desigualdade profunda do nosso país, que fica evidenciada com a vulnerabilidade das populações mais pobres. A gente não sabe o que pode acontecer nas periferias, nas favelas, nos bolsões de miséria que cercam as nossas metrópoles. Essas são ações mais fragilizadas e merecem uma atenção maior do Estado, né? Os indígenas, os sem-teto, quer dizer, todos aqueles mais fragilizados precisam de uma atenção maior do Estado nesse momento, né? Me incomoda a demora do Estado brasileiro de amparar as pessoas economicamente fragilizadas. Me incomoda a demora do Estado em reagir, né, aos desafios impostos pela pandemia. E isso tudo me incomoda como jornalista. Essa frase, o colega ouviu nessa palestra, é uma frase pensada do Cláudio Abramo, né? Do grande Cláudio Abramo, que escreveu um artigo famosíssimo, A Ética do Marceneiro, em que ele comparava a ética do marceneiro ao do jornalista, dizendo que não existe ética dupla, né? Não existe uma ética específica do jornalista. A ética do jornalista é a ética do cidadão. Se eu não minto como cidadão, se eu não engano como cidadão, eu não posso mentir, não posso enganar como jornalista. E tudo aquilo que me incomoda como cidadão tem que me incomodar como jornalista e tem que virar reportagem. Isso é uma espécie de baliza ética para propositura de temas e para interferência na agenda de discussão do jornalismo, né? Na agenda pública. É nosso papel, é papel dos jornalistas interferir na agenda de cobertura dos lugares onde a gente trabalha, né? Esse é uma das nossas grandes prerrogativas, né? É agir por aquilo que considera importante, aquilo que considera que deva merecer assistência pública. Pronto. A Adriana Alves, também jornalista, professora, colega lá da Paraíba, da Universidade Estadual da Paraíba, ela pergunta: como equilibrar narrativas humanizadas com dados estatísticos no contexto do Big Data? Nesse momento em que o jornalismo de dados ele tem um crescimento, como equilibrar essas duas coisas? O jornalismo de dados, nesse momento, pela impossibilidade de você ir a campo, ele ganha uma importância absolutamente fundamental. E é perfeitamente possível você humanizar os números, basicamente fazendo a conexão
para a vida concreta das pessoas, né? E ilustrando com personagens, com pessoas reais, com pessoas que vivenciam aquilo que os números estão demonstrando. Isso faz parte do nosso métier, né? Faz parte da carpintaria narrativa da nossa profissão. Né? E se você não fizer isso, se você não fizer uma conexão entre os números e a história concreta das pessoas, vira um relatório, né? Em vez de ser uma reportagem. Uhum. Marcelo, você falou agora há pouco sobre a situação das camadas mais pobres e os mais necessitados. E aí eu lembro uma reportagem, um clássico do telejornalismo brasileiro, que é aquele especial sobre a fome, né? E que você fez, que foi um material muito premiado. E hoje, né, se fala nessa retomada da fome, no momento em que o Brasil anunciava a saída do mapa da fome, agora voltando. Você que está em campo, está em contato direto, a situação, como é que você vê? Ela realmente, as pessoas estão ficando mais pobres agora? Como é que você vê a situação na rua, né, sujando o sapato? Você vê, rapaz, essa reportagem vai completar 20 anos, Unic. São 20 anos da série da fome, que foi ao ar no Jornal Nacional em 2000. Você completa 30 na Globo agora, né? Em 2020? Esse ano eu completo 30 anos de TV Globo. E a série da fome, no ano que vem, faz 20 anos. E eu jamais poderia imaginar que 20 anos depois, esse tema faria parte do meu interesse como jornalista, no sentido de denunciá-lo novamente. Eu esperava que 20 anos passados, que passados 20 anos, o Brasil tivesse resolvido, ou pelo menos encaminhado, uma vida melhor para uma parcela significativa da população que tem que lidar com insegurança alimentar. E esse é um dado concreto. Nós temos aí milhões de pessoas vivendo sob segurança alimentar, sob insegurança alimentar. Isso é parte do problema crucial brasileiro, que é a desigualdade. É absolutamente inaceitável um país como o nosso, com a capacidade de produção de riqueza que a gente tem, de você dar uma parte da sua população a viver sob insegurança, a não saber o que vai comer amanhã. E isso voltou com força. Voltou com força. As políticas compensatórias sofreram um sério abalo nos últimos 3 anos, né? E isso voltou com força. Isso voltou à pauta e o meu interesse jornalístico novamente se volta para isso. Enquanto essa questão me incomodar, eu vou procurar bater nessa mesma tecla. O Richelle de Araújo, colega também aqui do Rio Grande do Norte, jornalista, ele fala sobre esse momento de polarização política, né? Em algum momento na sua carreira, você chegou a ver situação semelhante dessa polarização política e isso interferindo de forma tão séria numa questão como a de agora de saúde pública? Eu acho que nunca houve uma polarização como essa, né? Nada da forma que está hoje no Brasil é um dado novo. É uma situação nova. Nós tivemos, evidentemente, momentos complicados da história política brasileira. A nossa democracia é bastante jovem, né? A gente votou a primeira vez para presidente depois da ditadura em 1989. Nós temos algumas décadas apenas de democracia e a gente está aprendendo a lidar com ela. Mas uma polarização como essa, que nós estamos vivendo no presente momento no Brasil, é um dado novo, com o qual a gente tem que lidar. E eu acho que aí o papel do jornalismo, ele profissional, mais uma vez, se torna grandioso, né? Porque quando a disputa política ela se faz com troca de mentiras, né? Com troca de notícias falsas, de fake news,
o jornalismo serve para botar as coisas no seu devido lugar, né? Então, o nosso papel como jornalista, ele se torna maior ainda do que era numa realidade não polarizada. Certo. Marcelo, você com essa trajetória toda, essa quantidade de reportagens especiais, tem aquela ainda, é possível ainda dizer que tem aquela que lhe marca? É aquela que teve um impacto mais forte? Olha, é evidente que a série da Fome, que foi em 2001, foi um divisor de águas na minha carreira, mas depois dela, assim, eu fiz várias reportagens que me marcaram muito, né? Eu já estou Fantástico aí há 10 anos como repórter exclusivo do Fantástico, né? Sempre que no engenho criativo de um povo que lida com a desigualdade, da maneira com que o povo brasileiro lida de forma tão positiva, é tremendamente emocionante, né? E sempre que a gente se envereda pelos rincões do Brasil, acaba descobrindo uma faceta nova e extraordinário, né? Então, citar, por exemplo, uma série que eu fiz com meu grande amigo, infelizmente já falecido, um dos repórteres cinematográficos mais brilhantes com quem já trabalhei, meu padre, meu camarada, Luiz Quilino, que foi sobre as disputas fundiárias no sul do Pará, né? Numa série chamada Terra do Meio, Brasil Invisível, em que nós mostramos a expulsão de populações tradicionais, a invasão de terras públicas, o assassinato de lideranças, um Brasil agrário extremamente injusto e violento e que persiste, né? Ontem mesmo, no Fantástico, nós mostramos um grupo de poceiros que, aliciados por grileiros, que invadiram terras públicas, que é uma terra indígena, onde vivem, inclusive, isolados, se sentindo encorajados por declarações do presidente e de ministros, né? Essas questões são questões cruciais que vão continuar sendo tratadas por mim, são perto do meu interesse e eu vou continuar propondo. Uma pergunta agora de um aluno do curso, é o Leonardo. Ele pergunta, num cenário de tantos ataques ao jornalismo, o que lhe motiva a persistir no jornalismo? Rapaz, quem tem jornalismo no sangue vê esses ataques como um estímulo, né? Eu me sinto estimulado cada vez que eu vejo um ataque desses, e cada vez que eu vejo o presidente da República atacar jornalistas, eu me sinto estimulado a contestá-lo, a contestar o poder, a contestar as injustiças do Brasil, a desigualdade, e fazer mais jornalismo e fazer mais reportagem, que é isso que move a gente. Uhum. Mais uma pergunta aqui, Marcelo. Isolda Dantas, ela é deputada estadual aqui no Rio Grande do Norte. Eles estão em um momento de demonstração de que o Estado mínimo não serve para a nossa cidade, o nosso país. Como é que o jornalismo pode contribuir para que a sociedade compreenda isso? Mostrando, por exemplo, o papel do Sistema Único de Saúde. Se não fosse o SUS, Sistema Universal de Saúde, uma ideia extraordinária e tem sido constantemente sabotada, inclusive por integrantes do governo ao longo dos anos. Quando a gente mostra o que é o SUS, a importância do SUS, a capilaridade do SUS, mostra como o Estado é importante na vida das pessoas, né? E o jornalismo está mostrando isso nesse momento, né? Está mostrando o papel do SUS e mostrando o quanto o Estado é necessário
em momentos de crise como esse, se não fosse as reservas que o Brasil, para poder remunerar as pessoas que estão sem trabalho agora, né? O que seria dessas pessoas? Né? Então, quando se fala em Estado, é preciso pensar no o que significa, qual que é o papel do Estado em momentos de crise como esse. Né? Esse é um momento muito propício para a gente mostrar a grandeza de sistemas universais de amparo à população. Marcelo, na pesquisa que a gente fez aqui, eu encontrei no site do Memória Globo uma frase sua, na sua página, que fala: eu sempre achei que uma prerrogativa dos repórteres fosse tentar interferir na agenda de coberturas das empresas onde trabalham, no sentido de propor pautas que acreditam que sejam socialmente importantes. E aí você, como repórter da Globo, né, você, Caco Barcelos, né, vários outros jornalistas, como é que lidam com essa onda que, vez por outra, independente de governo, vão de ataques à emissora e muitas vezes ataques aos próprios jornalistas com argumento de que tem uma postura ideológica e tal? Como é que você, no seu caso, você faz para lidar com essa situação? Rapaz, você sabe que político, com raríssimas exceções, mas bota raríssimas nisso, não gosta de crítica, não gosta de ser criticado. Político gosta de bajulação. Acontece que o jornalismo ele é essencialmente crítico, é da natureza do jornalismo ser crítico. Quem acha que vai ser repórter concordando com o moleque de recados, de empresário, tá muito enganado. Essa é a negação do jornalismo. O jornalismo tem uma grandeza que é absolutamente insubmissa. Então, quando acontecem esses ataques, é apenas o poder esperneando e não sabendo lidar com a natureza insubmissa do jornalismo. E o que a gente tem que fazer? Mais jornalismo, mais reportagem, com seriedade, com amparo nos fatos concretos, com estabelecendo conexão entre causa e consequência, mostrando contexto, apresentando números, ou seja, fazendo jornalismo profissional. É assim que você combate as mentiras e a arrogância do poder, que deixa de cumprir as suas atribuições de defender a população mais fragilizada para acreditar em conspiratórias, em teorias conspiratórias. O nosso papel como jornalista é continuar fazendo mais reportagem. Tá certo. Pessoal, a gente está já se encaminhando para o encerramento da live, né? Então, algumas perguntas eu não vou ter como fazer por causa do tempo. E aí eu queria fazer uma, Marcela, assim, você é um profissional que é referência para muitos profissionais e para muitos estudantes de jornalismo. E aí eu queria saber do Marcelo Canelas, quem são suas referências no jornalismo? Você falou em uma delas. O Rubem Braga é uma grande referência. Joel Silveira, meu amigo Ricardo Couto, na televisão, minha querida amiga Sônia Bride, meu amigo Caco Barcelos, Francisco José, meu velho camarada, meu companheiro Francisco José. Enfim, tenho dezenas de profissionais que me inspiram. Hamilton Ribeiro, José Hamilton Ribeiro também? José Hamilton Ribeiro é sempre uma referência. José Hamilton Ribeiro, que tem a idade do meu pai, com seus 84 anos aí, fazendo jornalismo, né? Enfim, tem uma infinidade de pessoas aí que servem de farol e de inspiração. Pronto. Uma última pergunta aqui, ainda do Richel Araújo. Ele fala, Marcelo, sobre o seu livro, o livro Províncias, Crônicas da Alma Interiorana.
Você escreveu depois de voltar para Santa Maria para registrar a tragédia da Boate Kiss. Foi possível buscar um distanciamento na cobertura da tragédia ou foi dolorido como gaúcho e como uma pessoa que morou muito tempo em Santa Maria relatar aquele momento? Evidentemente que não há possibilidade de distanciamento emocional numa tragédia como essa. No dia 27 de janeiro de 2013, quando houve a tragédia, quando houve o incêndio, eu estava de férias em Brasília, e era um domingo, e aí o diretor de Fantástico me ligou, disse, a gente acha que tu tinha que ir para lá, porque você e tal. Eu digo, mas minha primeira reação foi não ir. Aí eu recusei. Mas depois, aquilo ficou uma quarta-feira, eu disse, não, eu vou. E fui para Santa Maria, para o Fantástico do domingo seguinte, ouvindo famílias que perderam parentes na boate. E foi extremamente doloroso, porque, afinal de contas, eu me vi naqueles garotos, né? Eu passei 5 anos na Universidade Federal de Santa Maria, muita gente não sabe, mas eu fiz 1 ano de agronomia antes de fazer jornalismo. Então, eu fiz 1 ano de agronomia e 4 de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria, e indo praticamente todo domingo, todo sábado, numa boate que tinha lá, que era a boate do DCE, que ficava num porão, rapaz. Tinha uma escadinha, uma portinha, e sei lá, 600 pessoas lá dentro. Poderia ter acontecido uma tragédia lá, não sei. Então, eu me vi naqueles meninos, eu vi meninos da minha cidade, me tornei amigo de parentes, do pessoal da Associação das Vítimas. Então, é sempre doloroso voltar a essa questão, mas é também sempre absolutamente necessário. Eu praticamente todo ano faço ao menos uma reportagem, e já são 7 anos sem que se tenha sido feita justiça, né? Pelo menos uma reportagem sobre a questão da Boate Kiss eu faço. Certo. Pessoal que está participando, muito obrigado pela participação, pela interação, tá bom? Então, aqui a conversa com o Marcelo Canelas. Infelizmente, tem gente dizendo aqui que passaria 3 horas conversando, mas o Instagram, ele coloca esse tempo, tá bom? Então, Marcelo, uma última pergunta dos alunos aqui do curso de jornalismo. Para você, qual a palavra que sintetizaria a palavra jornalismo? Que outra palavra? Eu poderia dizer paixão, eu poderia também dizer, talvez uma frase assim, que eu acho que deve estar na cabeça de jornalista e de todo estudante de jornalismo. Deixe-se surpreender pela vida. Deixe-se surpreender pela vida. Surpreenda-se com a vida. Não vá para a rua com ideias preconcebidas. Surpreenda-se. E aí você vai estar fazendo bom jornalismo. Tá bom. Marcelo, deixa eu só aqui... só um minuto aqui. Estão pedindo para eu tirar os comentários, não é isso? Para fazer o print. Deixa eu ver aqui se eu sei fazer isso. Querem fazer aqui... tá vídeo ao vivo, não. Não estou conseguindo aqui, pessoal. Mas é o seguinte, Marcelo, muito obrigado pela participação, muito obrigado por mais uma vez por essa atenção, parabéns pela trajetória, tenha certeza que cada vez que tem uma reportagem sua na televisão, pessoas que gostam do jornalismo, que fazem jornalismo, como você disse, que tem o jornalismo no sangue, assistem de uma forma diferente, né? E seu trabalho é inspiração para profissionais, como eu sempre digo, e para estudantes, que aí são essa esperança, essa nova geração do jornalismo, tá bom? Então, agora eu deixo o espaço para suas considerações finais. Tá certo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, tá bom? E aí, na próxima semana, a gente anuncia um outro projeto do Hiperlab. Sigam
o @hiperlabware, não está escutando, né? Vou lhe convidar rapidinho aqui, só para a gente encerrar. Convidar ele aqui bem rapidinho. Vamos ver se volta para o Marcelo fazer as considerações finais. E aí, pessoal? Gostaram? O nosso convidado foi mais que especial, né? Então, tivemos todas essas atividades e aí fechamos com o Marcelo Canelas, né, nesse último encontro, tá bom? Estou tentando aqui retomar o contato com ele para as considerações finais, mas não está dando certo. Deixa eu ver. Tentar novamente. Não deu certo. Felizmente aí ficou né, no final tivemos esse problema, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado a todo mundo que participou da live durante a semana, participou hoje. E é isso. Apostem no jornalismo, acreditem no jornalismo e saibam diferenciar o jornalismo do não jornalismo, certo? Como o Marcelo Canelas colocou, jornalismo é aquele que incomoda, certo? Jornalismo sempre vai incomodar alguém. Jornalismo não é aquele que levanta a bola para alguém bater. Tá certo? Isso daí é propaganda, isso é assessoria. Então, apostem sempre no jornalismo, defendam o jornalismo, porque é o jornalismo que vai ser o diferencial no fortalecimento da democracia e no nosso fortalecimento enquanto sociedade, tá bom? Então, sigam o @hiperlabware, tá bom? Para dar uma força ao nosso projeto dos estudantes. Compartilhe, se você gostou, se fez print, compartilhe nas suas redes sociais, marca o Marcelo Canelas, me marca o @Marquesan e marca o HiperLabWare também e o WERN oficial. Lembrando que essa é uma ação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, tá bom? Mostrando que as universidades públicas não estão paradas, certo? Continuamos produzindo conhecimento, discutindo, debatendo, realizando pesquisas e fazendo a diferença que é tão necessária em momentos como o que estamos vivendo, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço, muito obrigado. Na próxima semana a gente anuncia outro projeto que com certeza vocês vão participar. Um abraço.